Olá, mais uma vez estamos juntos, para a honra e glória do Senhor, né? E eu vou ler um salmo aqui para iniciar o nosso testemunho, né? Que se chama Fé Inabalável. É o Salmo 125. É muito importante esse salmo na nossa vida, porque isso mostra a graça e o poder do nosso Deus em nossa vida quando nós confiamos nele. Aqui está. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Louvado seja o nosso Senhor. Vamos fazer uma oração para iniciarmos o nosso testemunho. Querido Pai, obrigada pelo Teu Santo Espírito que nos unge neste momento para falarmos, testemunharmos o Teu amor para com todos os nossos irmãos. Que o Senhor seja glorificado, Senhor dos Exércitos, todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, eternamente agradecida. Amém. Meus amados, vamos lá, vou continuar, não é? Na última vez que nós falamos sobre a proteção de Deus como o Pai, o Senhor Jesus Cristo, a todos que neles confiam, né? Que desejam permanecer e desejam que uma proteção divina se faça presente em nossa vida, não é? E nós vamos continuar daqui. Eu lembro que eu disse que eu conhecia Jesus e me apaixonei por ele. Isso é muito evidente. Ele faz parte da minha vida, consequentemente, a todos os minutos, porque é assim que eu desejo. Né? Em oração. Desejo um companheiro e um amigo inseparável, um pai, aquele ao qual entreguei a minha vida para que ele cuidasse de mim e fosse só meu. Apesar de ser de todas as pessoas, mas eu adotei ele para mim. É o meu Pai, Jesus. Continuando, vamos mostrar o amor dele para com todos nós. Né? Teve uma certa época, eu já estava com 17 anos, e por incrível que pareça, já estava noiva, né? Tão jovem, né? Noiva e feliz, tá? Tão jovem, né? E eu decidi, juntamente com a minha família, de nós fazermos um passeio no final de semana. E eu lembro que, normalmente, nós fazíamos esse passeio em acampamento junto com todos na igreja, na época, não é? E foi assim que a gente conheceu esse lugar. Lá é a reserva biológica de Tinguá, não é? Fica, eu acho que aqui no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu. E tem muitas cachoeiras lá. Então tinha um lugar muito especial que normalmente a gente acampava com todos da igreja e ao lembrarmos nós íamos uma vez ou outra lá, né? Apesar de ser proibido atingir o local que nós estávamos, a gente chegava lá com facilidade, não é? Então, nós só tínhamos um problema. O meu irmão, Admilton, né? O irmão do meio, né? Que somos 3, eu sou a mais velha, ele, naquele momento, ele estava com uma espécie de resfriado, sabe? Ele estava assim, com febre e com o nariz estilando, né? E mesmo assim a gente decidiu ir. Primeiro que estava muito calor, segundo que ia ser prazeroso, porque não era só a gente, eram alguns jovens mais com a gente, né? Então a minha mãe sempre foi assim. O que é bom para os filhos dela, para ela era ótimo. Então combinamos, lá foi mamãe nos levar. E fomos todos juntos. Naquele dia, foi a maior alegria que nós tivemos de estarmos ali reunidos naquele lugar tão especial, não é? Nem mal chegamos,
né, decidimos investigar ao redor da cachoeira, não é? Então, nós estávamos tomando banho à vontade e resolvemos subir, né, pela trilha ao lado, né, da cachoeira e ir visitar mais em cima. Algumas pessoas dizem que ali, eu não lembro o nome da cachoeira, mas a cachoeira tinha em torno de mais de 20 metros, né? Isso é falado pelas pessoas que ali habitam. Então, veja bem, nós decidimos subir, só os jovens. A mamãe ficou lá, né? Minha tia também foi, também com as filhas. E nós decidimos subir para conhecer a cachoeira, lá na parte de cima. Porque quando nós íamos, a gente se deliciava na parte de baixo da cachoeira. Então, aconteceu uma coisa incrível. Todos começaram a subir a cachoeira. Tava o meu noivo, tava um rapaz da igreja, um amigo nosso muito querido, que se chama Quincas, né? É Joaquim, não é? Muito amado, por sinal, amigo eterno, eu acredito. E estava o meu irmão Marcos, não é? E eu, e tinha mais algumas pessoas. E todos estavam subindo e eu fui a última. Eu fui a última. Fiquei todos assim, um atrás do outro, na trilha da cachoeira. E eu fui a última. Meus amores, o que aconteceu comigo, só Jesus pode explicar um dia. Eu sei que ao subir, eu comecei a me distanciar do grupo. E aquelas pessoas iam caminhando e eu fiquei. Por que eu fiquei? De repente, eu senti um perfume inebriante, sabe? Eu senti um perfume como nunca houvesse sentido nada antes. E eu queria saber o porquê. E eu parei e comecei a olhar se tinha flores, se tinha algo, né, que pudesse explicar aquele perfume, sabe, gente? Muito delicioso, especial, diferente, fino. E de uma forma especial, eu me esqueci das pessoas que subiam. Eu fiquei parada naquele lugar, sabe? Como se tivesse realmente até hipnotizada, que não era o caso. E eu comecei a procurar para ver da onde vinha aquele perfume. Eu queria saber da onde vinha aquele perfume. E eu olhei para todos os lados. De repente, como seguida por um doce, né, no ar, o doce perfume, eu olhei e verifiquei que o perfume vinha de algumas flores do outro lado da cachoeira. Assim, do outro lado que eu posso dizer, eu podia ver aquelas flores. Sendo que a gente estava num local aonde, ao descer o veio da água, tinha espaços, na minha mente, com 17 anos, eu acreditava que tinha espaços para mim colocar o pé, não na água, né, mas nas pedras, porque a cachoeira vai fazendo separações em cima das pedras. Eu não sei o que aconteceu comigo e eu desejei apanhar a flor. Eu gostaria de senti-la. E eu agradeço a Deus por tudo isso e vocês vão conseguir entender. Ao colocar o pé, né, sobre as águas para tentar acessar a cachoeira, acessar as flores, simplesmente, na minha inocência, eu não percebi que ali era tudo limo, né? A cachoeira estava, a água estava a descer, eu acredito que uns 10 metros ou 15 metros. Tem pessoas que falam 20 metros, mas eu realmente não sei, sabe? Então, como eu conseguia olhar da trilha, olhei que ao descer a cachoeira, eu poderia acessar, na minha mente, acreditei que poderia acessar as flores, ao qual perfumadas eram, né? Eu tentei fazer, sem sabedoria, não é? Porque se
Só Deus que sabe. Então, nisso, eu realmente coloquei o pé, né, e fui tentando saltar os veios de águas mais finos para acessar a planta. E as pessoas já tinham subido, mas eu não dei nem atenção a isso, de tão absorta que eu estava naquele lugar. Meus amores, o que aconteceu não é difícil da gente compreender. Uma das minhas pernas, ou os meus 2 pés, eles simplesmente subiram. Eu escorreguei e comecei a voar para baixo. Mas eu lembro que de um certo lugar teve um rapaz, o meu amigo Quincas, que falou assim: a Cleide caiu. Eu ouvi. Ele disse: a Cleide caiu, a Cleide caiu, a Cleide caiu. Eles estavam mais acima na cachoeira. Eu lembro que eu só fechei os olhos e pensei: Jesus, não deixe mais nenhum deles caírem. Pelo teu sangue, papai, faça de mim o que o Senhor quiser, mas não deixa nenhum cair. E foi isso que aconteceu. Jesus guardou e protegeu todos os meus irmãos. Todos ficaram protegidos. E eu caí. Né? E eu lembro que ao descer a cachoeira eu fui escorregando, mas não direto, mas fui batendo, caindo, né? Porque ela era íngreme, eu fui caindo e batendo as costas nas pedras. E teve uma hora que eu desacordei, né? E caí dentro da água. O interessante, eu posso dizer a vocês, que esse lugar onde a gente foi, que eu não sei nem como hoje, não o visitei mais, então realmente eu não tenho ideia de como esteja nesse momento. Mas em volta, em volta da queda da cachoeira, eu acredito que deveria ter pouco mais de 5, 6 metros assim, de água. Né? Como se fosse um grande poço, né? E o que aconteceu é que ao redor desse lugar que tinha água, né, tinha muitas pedras. Pedras para todos os lados. A finalização da cachoeira eram pedras com aquela porção de água e depois descia, né, o veio de água prosseguia. Meus amores, eu caí, para a honra e glória do Senhor, no meio dessa água. Digamos que seja 5 ou 6 metros, né? Mais ou menos isso. E eu caí desacordada. Eu só lembro de uma coisa, eu escutava muitas vozes, né? E eu lembro de uma coisa muito especial, foi que meu noivo, na época, o pai dos meus filhos, ele pulou de uma certa altura, sabe? E ele pulou para me tirar da água. Eu lembro também que eu ouvia muitas vozes e como eu caí assim emborcada, né? Eu tomei um pouco d'água e eu acordei quando batiam no meu rosto com grande intensidade para que eu pudesse voltar assim, né? E eu sabia o que tinha acontecido perfeitamente. Eu sabia que eu tinha caído lá da cachoeira e as pessoas estavam muito preocupadas. Mas a minha preocupação com as pessoas era tanta que eu queria acalmar todas. Em nome de Jesus, sabe? E eu falava para eles assim, eu estou bem, está tudo bem, e desmaiava. E assim foi. Aí me tiraram, né? Aí eu vi minha mãe correndo, sabe? Minha mãe corria e veio ao nosso encontro. E ela gritava muito, né? E eu olhava, eu só sei que eu olhava para ela e falava, não, calma, mãe, tá tudo ótimo, tá tudo bem, não se preocupe, vamos pro hospital, mamãe. Eu não sabia o que tinha acontecido, eu só sabia que descia muito sangue mesmo na minha cabeça, sabe? E nesse momento, mamãe pegou todos nós e levou para o hospital, porque meu pai era militar, minha mãe
aposentada, né? É dependente de militar, e nós também. E mamãe levou a gente para o hospital lá no Lins dos Vasconcelos, de Vasconcelos, aqui no Rio de Janeiro. E eu sei que eu fui praticamente o tempo todo desmanhada, vomitando muito. Desculpe eu fazer essa colocação, que é importante, né? E chegamos lá. Então, às vezes ninguém queria deixar eu dormir, né? Por causa da batida na cabeça, no corpo também. E quando chegamos lá, o mais interessante, sabe, gente, o mais importante foi que, por incrível que pareça, eu perguntei um momento. Eu vi que faltava pessoas ao meu lado, estava meu irmão mais novo, sabe? Aí eu ficava, cadê a minha mãe? Por que eu tô aqui sozinha, né? Cadê o meu irmão? E eu não sabia para onde eles tinham ido. E o médico terminou de dar os pontos, né, na minha cabeça, né? E eu perguntei, coisa interessante, né? Para uma menina de 17 anos, eu falei, quantos pontos que o senhor deu na minha cabeça, doutor? Ele falou para mim, 7 pontos. Eu falei, cadê minha mãe? Né? Aí o doutor veio conversar comigo. Ele disse o seguinte, gente, que nós estávamos ali por um milagre. Por quê? O meu irmão, que estava resfriado, que a gente acreditou que era resfriado, a gente não sabia. Ele tinha ido à praia e machucado o pé embaixo. E escondeu da minha mãe por 3 dias, né? Ou mais, com certeza, né? E automaticamente aquela febre que ele sentia era do ferimento já. E o meu irmão teve que ficar internado naquele dia. E mamãe levou depois a gente para casa e depois voltou para ficar com ele no hospital. E ele ficou internado. E depois disso, meus amores, ele ficou no hospital praticamente mais de um mês, fazendo tratamento. E o médico dele disse à minha mãe, olha, uma coisa eu vou dizer para a senhora. Se a senhora tivesse vindo amanhã, a senhora tinha perdido seu filho, que seu filho está com gangrena, que fala, né? Princípio de gangrena. O pé dele realmente estava podre. Assim, podre no sentido de era um ferimento abaixo, que ele caiu em cima de umas pedras numa praia, né, na semana anterior. E como minha mãe não queria que ele fosse, ele escondia da minha mãe. Até chegar a ficar febril. Como a gente não sabia, eu não tinha entendimento, principalmente, do que era, porque ele escondia, nós fomos passear. Só que Deus proveu salvação. Deus proveu salvação para minha família, para minha mãe, que criava os filhos sozinha. Como tantas mães que existem, sabe, aqui, em todo lugar. E o médico disse para ela que se ela tivesse, porventura, ficado mais, eu acho que não era um dia, gente, algumas horas, sabe? Que ela tinha perdido outro filho, que o meu irmão estava numa situação grave. Meu irmão ficou internado, como eu já disse, né? E foi preciso apanhar remédio para ele fora do país, né? Então a Marinha providenciou tudo isso. Gente, ele não tinha cor, sabe? Ele chegou a ficar pálido, amarelo. E por pouco ele não perde a vida. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus provê todas as coisas. E Ele sabe por que nós teríamos que sair dali. E eu permiti sempre ser usada por Deus da forma que Ele queria. Deus me usou para salvar o meu irmão, para cuidar da serva dele, a viúva.
para que nós continuássemos servindo e glorificando a Deus. Esse é um Deus de amor, Deus de graça, Deus de misericórdia. É um Deus eterno e poderoso. E eu digo uma coisa para vocês. As coisas não têm que ser feitas do jeito que a gente quer, não. As coisas têm que ser feitas do jeito que Deus quer. As nossas orações têm que ser essa. Senhor, faça-se a tua vontade. Use-me, Senhor, como instrumento. Faça de mim o teu querer e teu efetuar. Estamos vivendo tempos difíceis e sabemos que muitos estão sendo provados. Em cada momento, em cada lugar. Mas eu vou dizer a todos que tiverem fé, coragem, força e dedicar a vida ao Senhor, vou dizer que todos vão ser vitoriosos. Em nome de Jesus. A minha mãe, depois de alguns meses, teve seu filho de volta. Eu tive que raspar a cabeça para levar uns pontos. Mas tudo foi normalizado. Porque Deus usou um artifício, conforme a vontade dele, porque não explicava-se o cheiro daquela flor, para que ele salvasse outros. E é assim que ele faz. Ele nos usa todos os dias para salvar outros, seja dentro de casa, na nossa família, seja fora de casa, sabe? Tem muitos necessitando de palavra, de amor, de carinho, da palavra de Deus, de mostrarmos a eles que eles podem confiar, porque esse nosso Deus é poderoso e Ele nunca nos deixará. Ele é eterno, Ele veio, sabe por quê? Para sentir o que nós sentimos, para sentir a nossa dor, a tristeza, para sentir, sabe, na pele toda a dor do pecado, porque o salário do pecado é morte, é a morte. Mas quem deveria morrer éramos nós, mas o Senhor morreu por nós. E Ele vive e reina por toda a eternidade. Essa é a maior certeza que cabe a cada um de nós. Saber e ver que não estamos sós e que muitas coisas virão para a honra e glória do Senhor. E deveremos estar firmes, porque tudo vai ser feito de acordo com a vontade de Deus. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. O Espírito Santo de Deus estará conosco em todo momento da nossa vida, seja na dor, na aflição, na tristeza. Não estamos sós. Estamos certos de que tem um batalhão de anjos ao nosso redor. Essa é a certeza que Deus nos dá todos os dias. Que nós temos muito ainda que caminhar para que, em nome de Jesus, que na breve volta do Senhor, estejamos prontos, levantando a bandeira do Cordeiro. A bandeira do Cordeiro, que deu a sua vida por nós. Quem merecia a morte éramos nós que pecamos. Mas Jesus nos deu a vida e a vida eterna. O Filho de Deus é o nosso Pai. É o nosso Jesus. É o nosso Senhor. Que a Ele seja dada honra e glória eternamente. Que nosso amor seja para Ele. Primeiro é dele. Depois são dos filhos, do marido, dos netos, enfim. Eu sei que não é fácil. Mas em Cristo nós podemos todas as coisas. E Ele tem que ser o primeiro, o único, o eterno. Que Deus abençoe a vocês, meus amores. Eu espero que vocês entendam os planos de Deus para a vida de cada um. Porque são planos eternos. Porque a nossa cidade, a nossa vida é eterna com o nosso Deus. Foi por isso que Jesus morreu. E aquele que aceita o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal, ele vai viver com Cristo por toda a eternidade. E esse é o meu desejo e minha oração. E eu creio que de vocês também. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Muito obrigada pelo carinho. Em nome de Jesus. Querido Deus, muito obrigada por esse momento unido a todos nós a Ti,
Obrigada por mais um vídeo. Obrigada pelo teu Santo Espírito e obrigado pelo teu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.